Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Estamos aqui mais uma quinta-feira para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje eu quero falar para o irmão, para a irmã, numa breve mensagem, num breve comentário, a respeito das duas testemunhas que virão para essa terra. E eles vão pregar o Evangelho do Reino, eles vão estar em Jerusalém e vão fazer muitos sinais e prodígios. Quando? Depois que Jesus tirar a igreja dele aqui da terra. As duas testemunhas. Está escrito aqui em Apocalipse 11:3. Antes de ler, vale a pena lembrar que as palavras que Deus deu ao apóstolo João para escrever o livro do Apocalipse, juntamente com as visões, é para que nós venhamos crer, ouvir, ler e guardar. Segundo está escrito já no versículo 3 do capítulo 1 de Apocalipse. Bem-aventurados aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então, se for para nós lermos aqui e não acreditar no que está escrito, então não vale a pena ler. Então nós temos que acreditar na fidelidade das informações. Existem muitos intelectuais, eu não vou dizer nem pessoas analfabetas não, teólogos, existem intelectuais que ensinam o Apocalipse, mas eles não creem no que está escrito e ainda querem levar as pessoas a não acreditar no que está escrito aqui. Então, armado deste pensamento de que o que está escrito aqui é fiel e verdadeiro, que estas palavras são fiéis e verdadeiras, nós vamos ler e vamos crer nas informações e vamos guardar. Porque essas duas testemunhas virão para a terra depois que Jesus tirar a igreja dele aqui. Vamos lá, está escrito assim, Apocalipse 11:3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Ou seja, por aqui já dá para ver que as duas testemunhas são duas pessoas. Se são testemunhas, são duas pessoas. Vão profetizar, são duas pessoas. Vestidas de pano de saco, são duas pessoas. Mas na frente nós vamos ver claramente que são dois profetas. O tempo que eles vão profetizar é 1260 dias. O ano bíblico, o ano do povo judeu, tem 360 dias. Se nós somarmos, vamos ver que 1260 dias são 3 anos e meio certinho. 3 anos e meio, 42 meses. Mas existem alguns aí na internet e algumas igrejas que leem aqui 1260 dias e eles dizem, não, nós entendemos que aqui é 1260 anos, começando a contar do ano 500 até o ano 1789. É a mesma coisa de eu escrever, de mim ou de eu escrever num papel. Eu, Eliezer, tenho 44 anos. E alguém lê e dizer para as outras pessoas, olha, está escrito aqui 44,
Mas, na verdade, ele não tem 44 anos, ele tem 440. Não, meu irmão, minha irmã. Se fosse 1260 anos, as testemunhas vão pregar 1260 anos. Vão viver 1260 anos. Não dá certo. Aí é alegorizar demais as Escrituras. E 1260 dias é isso mesmo. Até porque no versículo anterior fala sobre 42 meses que os gentios vão pisar lá na cidade de Jerusalém. 42 meses, 3 anos e meio, 1260 dias. Se nós virmos lá no capítulo 12, né? Fala também dos 1260 dias, que o povo de Israel vai ficar lá no deserto. No capítulo 12, versículo 6. E nós entendemos que esses 1260 dias é a primeira parte da grande tribulação. E como a igreja não vai estar mais aqui na terra, esses dois profetas, nós vamos ver mais adiante, que são dois profetas, vão profetizar diretamente de Jerusalém. O versículo 4. Estas são as duas oliveiras, os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. Não quer dizer que essas duas testemunhas, eles não são pessoas, porque está escrito duas oliveiras, dois cartiçais. Porque Jesus é chamado de o Cordeiro de Deus. Ele é chamado do Verbo de Deus, o Filho do Homem. Então, essas duas testemunhas, esses dois profetas, eles são conhecidos como as duas oliveiras, os dois cartiçais. Lá em Zacarias 4, 2 e 3, Zacarias, no 5º século antes de Cristo, ele vê essas duas oliveiras e esses dois cartiçais. Tem um pastor muito renomado aí da Assembleia de Deus, eu vi ele dizendo que acredita que essas duas testemunhas vão se converter durante a tribulação. Eu não concordo com ele, não. Não concordo porque se são as duas testemunhas, as duas testemunhas são os dois cartiçais, as duas oliveiras, que Zacarias viu 5 séculos antes do Senhor Jesus, eles já estavam na presença de Deus, com certeza, ao meu ver, isso já é uma indicação de que só podem ser dois. Elias, que foi arrebatado sem ver a morte, está vivo e não está glorificado, está com o corpo natural no céu. E Moisés, que o Senhor não deixou que achassem o corpo dele. Mas está escrito que os homens devem morrer só uma vez. Então Moisés não pode ser, Elias até pode ser, mas talvez seja Enoque. Não é Enoque, ao meu ver, porque não existem dois homens mais respeitados pelo povo judeu do que Elias e Moisés, ou do que Moisés e Elias. E também Lázaro morreu 2 vezes, porque Jesus ressuscitou ele e depois ele morreu de novo. É óbvio que há uma ordem para o homem morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Mas acontece também que os crentes em Cristo Jesus que estiverem vivos no momento do arrebatamento não vão morrer nenhuma vez. Então essa afirmação que não pode ser Moisés, conforme Dake, né? Dake, que é um grande estudioso das Escrituras, ele escreveu numa nota lá na sua Bíblia que não pode ser Moisés, porque aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Mas nós sabemos que Lázaro morreu 2 vezes, o filho da viúva de Naim, Dorcas, e pessoas até no Velho Testamento também, que ressuscitaram e depois morreram novamente. Então pode ser Moisés sim, e pode ser Elias. Não está escrito o nome deles, que é eles, mas a indicação é muito forte a favor de Moisés e Elias, é o que nós vamos ver a seguir. Versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Primeiro sinal é o fogo, que sai da sua boca e devora os seus inimigos e mata os seus inimigos.
Quem é que fez isso, meu irmão, minha irmã? Foi Elias. Elias, se eu sou homem de Deus, deixa fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Caiu fogo do céu e matou os 50 soldados que foram lá para levar Elias para o rei. É um sinal que aponta para Elias. O versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Quem é que fechou os céus durante 3 anos e 6 meses? 1260 dias no Antigo Testamento. Elias orou e ficou 3 anos e meio sem chover. Segundo sinal que aponta para Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Veja aqui 2 sinais. Transformar a água em sangue, converter as águas em sangue e ferir a terra com toda sorte de praga. Quem é que fez isso? Moisés. 2 sinais aqui que apontam para Moisés. Então, para mim, parece óbvio, parece muito óbvio que estes 2 são Moisés e Elias que virão. Quando Zacarias teve a visão das 2 oliveiras dos 2 castiçais, eles já estavam lá na presença de Deus. Quando João, no ano 96 depois de Cristo, teve a visão do Apocalipse, eles já estavam lá. E eles virão para essa terra. Cremos nós. Embora não esteja escrito o nome de Moisés e Elias aqui, apesar que Jesus disse que Elias virá e já veio. A profecia de Malaquias, que mostra que Elias viria primeiro. Então, duplo cumprimento. Elias foi um tipo de... João Batista foi um tipo de Elias, mas Jesus também disse, Elias virá ainda e restaurará todas as coisas. João Batista não restaurou, então Elias ainda vai vir. E o outro só pode ser Moisés, até porque os 2 apareceram no Monte da Transfiguração conversando com o Senhor. Continuando. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Nós acreditamos que o anticristo, o que marca a transição dele de príncipe do cavalo branco para a besta, o que marca a quebra da aliança ou o abominável da desolação, o momento em que ele é golpeado de morte, ele morre e ele ressuscita. Ele sobe do abismo e recebe o trono poder de Satanás. E ele vai também perseguir o povo de Israel durante 42 meses. Israel vai fugir para o deserto. E ele vai conseguir matar esses 2 profetas. Vamos ler. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Veja, Jerusalém nessa época, porque onde o nosso Senhor foi crucificado foi em Jerusalém. Nessa época, o nome de Jerusalém espiritualmente vai ser Sodoma e Egito. Os dias vão estar como os dias de Sodoma e Gomorra, lá em Jerusalém. Então os corpos desses 2 profetas vão estar ali, estendidos na praça. Vão estar ali. O versículo 9. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Olha aí. Os corpos deles vão ficar estirados, mortos, lá na praça em Jerusalém. E os que habitam sobre a terra não vão permitir que eles sejam sepultados. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sob seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. Voltando aqui um pouco no versículo 10, Porquanto esses 2 profetas
Vamos ler o versículo 10 novamente. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Eu vi aquele pastor Leandro Quadros respondendo a pergunta sobre quem eram as duas testemunhas, e ele alegorizou tudo. Primeiro começou dizendo que 1260 dias são 1260 anos. Aí disse que as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento. Que o Papa, durante 1260 anos, ele proibiu a Bíblia. Aí veio, lá por volta do ano 1700 e tanto, veio o exército da França e prendeu o Papa e queimou as Bíblias em praça pública. É muita imaginação, né? Só que, como que se explica então que esses dois profetas atormentaram durante 1260 anos a terra? A Bíblia atormentou os moradores da terra? Não cola, não cola. É dizer assim, ó, não acredito no que está escrito. É o que ele fez. Dizer que não acreditava no que está escrito. Inconscientemente ou conscientemente, o que ele estava dizendo é o seguinte: eu não acredito no que está escrito aí. Deve ser outra coisa. Não, mas é o que está escrito aqui mesmo. Não tem nada a ver. Essas duas testemunhas não são a Bíblia, não são o Novo e Velho Testamento, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. São duas pessoas, esses dois profetas. Mas claro que isso é impossível, até a criança entende. Agora, está escrito dois profetas, e eu vou dizer para você, não, está escrito dois profetas, mas os dois profetas é o Novo e o Velho Testamento. Olha, os que fazem isso vão prestar conta diante de Deus. Os que ficam espiritualizando para desviar a atenção das pessoas do que está para acontecer. Segundo ele, tudo isso já aconteceu. Mas não, vai acontecer depois que Jesus tirar a igreja dele aqui dessa terra. Aí está escrito assim: depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. Eu fico pensando, né? Deus, na sua ira, ele vai olhar a humanidade atormentada por esses dois profetas lá de Jerusalém, sem poderem fazer nada contra eles, e vai ver o anticristo também pelejando, fazendo uma guerra contra eles. Eu imagino que Deus vai dizer assim: pode matar eles, pode deixar o corpo dos dois profetas meus lá na praça em Jerusalém? Pode. 3 dias e meio. Podem fazer festa, enviar presentes. Depois de 3 dias e meio eu vou ressuscitar eles mesmos. E vocês vão sofrer as consequências. E Deus permite então. E a besta pensa que venceu. Os habitantes da terra festejam, enviam presentes um para o outro, pensam que venceu. E de repente os mesmos olhos que viram as duas testemunhas sendo mortas são os mesmos olhos que testemunham. E hoje nós sabemos que é possível, né? Existe internet, transmissão ao vivo. Quando tem um jogo de Copa do Mundo, milhões de pessoas ao mesmo tempo e todo mundo assistem. Então hoje nós sabemos que é possível isso acontecer. Toda a humanidade vai assistir, vai ver as duas testemunhas, 2 profetas subindo para o céu, ressuscitando, subindo para o céu. Só isso? Não. Vai acontecer um grande terremoto, 7.000 homens vão morrer. E depois, lá na frente, no Apocalipse, as águas vão se tornar em sangue
tanto as águas do mar quanto dos rios, como vingança por eles terem matado os 2 profetas. Vão ter que beber sangue. Porque com Deus não se brinca. De Deus ninguém escarnece. Veja essa coisa, vamos dizer assim, né, que veio aí 2 anos, aí você sabe o que eu estou dizendo, que eliminou muitas pessoas. Por que veio esse mal sobre a terra toda? Por que veio? Porque as pessoas, nós estamos a par do que acontece no Brasil, mas com certeza lá para fora também, e já estava acontecendo também, não era só no Brasil não. Pessoas, artistas, zombando de Jesus, chamando Jesus de certas coisas que nem convém dizer aqui. Você sabe o que eu estou dizendo. Nas festas populares, zombavam de Jesus, aí 2 anos. 2 anos, veio esse transtorno aí que durou 2 anos e muitos perderam a vida. Deus não se deixa escarnecer. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é zombaria. Nesse caso aqui, é o ódio mesmo. Mas o que é o ódio do homem contra o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel? Não é verdade? Então, guarda isso no coração. Isso não se cumpriu ainda, vai se cumprir. Ainda que falsos profetas estão aí na internet ensinando, e tem uns que até creem do jeito que nós cremos, mas ficam abrindo concessões. Tem vídeos aí na internet que pastores, líderes de seminários, eles ficam dizendo, não. Eu vi um pastor dizendo, tem o preterismo, o historicismo e o futurismo, e tem também o idealismo. Interpretar essa testemunha vai da opinião de cada um. Cada um pode interpretar do jeito que quiser. Olha, isso é uma má vontade com a palavra de Deus. Como é que cada um pode interpretar do jeito que quiser? Não, a verdade é uma só e é do jeito que está escrito aqui. Se a Bíblia está dizendo 1260 dias, eu digo para você que é 1260 dias, aí vem um pastor renomado e fala para você que é 1260 anos, você vai acreditar em quem? É na Bíblia, está escrito. E essas 2 testemunhas são 2 profetas, que tudo indica, não está escrito que é Moisés e Elias, mas eu creio que nem precisa estar escrito. Assim como não é preciso estar escrito que Sodoma e Egito, espiritualmente, que se chama cidade, é Jerusalém. Onde o seu Senhor foi crucificado, está lá a dica. Então a dica está aqui, que é Moisés e Elias que vão vir. E não são 2 profetas que vão se converter na tribulação, não. Não vai dar tempo para isso, não. Não vai dar tempo para isso, não. As coisas que brevemente devem acontecer, eles virão. Os 2 castiçal que estão lá na presença do Senhor de toda a terra. As 2 testemunhas dos 2 profetas. Quando isso acontecer, nós estaremos na glória com o nosso Jesus. Nós que somos salvos. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.